Ok, pessoal, estamos avançando aqui para mais um trecho do nosso Mártires, vivendo por Cristo, né? Hoje nós vamos começar um novo pedaço, um pedaço que vem na sequência daquele que nós vimos estudando. Nós terminamos lá no versículo 11 e agora nós vamos estudar o trecho do 12 ao 14 de 1 Pedro 4. Então, eu vou ler com vocês esse trecho. Aliás, eu já vou colocar aqui o compartilhamento de tela. Por favor, vejam se está tranquilo aí. Está tudo ok? Então, está ótimo. Então, vamos... Perfeito. Vamos prosseguir aqui. Então, eu vou fazer a leitura com vocês e depois nós prosseguimos com alguns comentários. Esse trecho do 12 ao 19, que é a parte maior, né? É dentro daquele conjunto lá. Estamos finalizando aquilo que você lê aqui em cima, né? 1 Pedro 3, de 13 a 4, 19, e o encorajamento dos santos. E agora, esse trechinho é o encorajamento dos santos que sofrem por causa de Cristo. E esse pedacinho agora, do 12 ao 14, é o primeiro trecho, são 3 desse trechinho aí de 7 versículos. Diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Até aqui nós vamos ver hoje. O resto do trecho diz assim: Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então, esse pedacinho em negrito aqui é o pedacinho do nosso interesse hoje, versículos 12 a 14. Eu usei para nós hoje aqui, e os textos são praticamente integrais, né? Mexi muito pouco neles, os dois autores que têm nos acompanhado mais vezes ao longo desse estudo de 1 Pedro. O Calvino, João Calvino, e o Kistemacher. Então, vamos lá. Tem um outro autor que aparece aqui nesse comecinho, que é o Wilder. Ele diz o seguinte: os crentes devem se alegrar no teste. Aí, por teste, a gente entende também provação, né? Que o sofrimento traz para serem membros da casa de Deus. O sofrimento de Cristo neste mundo caracteriza os crentes como estrangeiros, como o céu, como o seu lugar, o seu futuro lugar de residência eterna. Então, esse é o preâmbulo que o Wilder faz, e nós entramos então aqui naquilo que Calvino deixou para nós. Ele usa uma tradução, Calvino tinha o hábito de traduzir, né, o que ele usava como texto base dos seus comentários, e ele, naquele trechinho aqui, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, engraçado que a tradução que Calvino faz não vos maravilheis, né, do fogo ardente que surge no meio de vós. Então, a tradução dele aponta que essa seria uma opção diferente de tradução e de compreensão, obviamente, né, muda bastante na nossa leitura. Inclusive, tem um outro autor que ele diz que esse trecho aí tem tudo a ver, o resgate desse trecho que nós temos diante de nós tem tudo a ver com o versículo 4, que nós já estudamos, que diz assim: por isso, difamando-vos,
estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Esse estranhamento aqui que os ímpios têm com relação a nós, segundo Calvino, é o mesmo verbo que é usado aqui. Ou seja, se eles estranham algo em nós, nós também temos esse mesmo verbo, só que na negativa, né? Porque algumas coisas surgem entre nós e nós não podemos ficar estranhados. Mas, segundo a tradução de Calvino, isso tem um quê de maravilhamento, né? Não sei nem se existe essa palavra, mas seria basicamente isso, algo que nos leva a um êxtase, que depois vai se confirmar naquele júbilo que vem mais adiante no texto, que é algo inerente de quem sofre por um bom motivo, que é pelo nome do próprio Senhor, né? Essa epístola, nós já sabemos, ela faz uma frequente menção a aflições, e a razão já vem sendo explicada por Pedro, e nós já trabalhamos isso ao longo dos trechos anteriores, já estamos indo para o final da epístola, né? Só que aqui tem uma diferença. Quando ele exorta os fiéis à paciência, anteriormente, né, ele fala muito em termos de tribulações que são normais da vida. Mas aqui ele fala de injustiças que são praticadas com um foco certo contra os fiéis, contra os cristãos, contra os verdadeiros filhos de Deus, não por causa das tribulações naturais da vida, mas exclusivamente por causa do nome de Cristo, né? Então, primeiramente, ele recorda aos irmãos que não devem considerar estranho se essas tribulações fossem algo súbito e inesperado, mas é algo que realmente deve ser esperado, aguardado pelos filhos de Deus, que devem, por seu lado, estar preparados para carregar a cruz, para suportar a cruz, o que nós vemos desde o texto dos evangelhos, né? Então, ainda segundo o reformador, Pedro prova que a cruz tem uma utilidade grande ao cristão. E vejam bem, o júbilo que nós temos pelo sofrimento não é um júbilo masoquista, mas é um júbilo de conhecimento de uma utilidade aplicada da parte de Deus sobre nós para que nós carreguemos as nossas vicissitudes, e aqui particularmente aquelas por causa do nome de Cristo, né? E Calvino usa aqui dois argumentos, né? Que são os que ele explora um pouquinho adiante, né? Em primeiro lugar, ele nos lembra que a prova da nossa fé é algo necessário, né? E que nós, por outro lado, devemos ter uma postura de obediência a Deus, e essa postura é voluntária. Se por um lado nós recebemos a ordem de obedecer, por outro lado, obedecer deve ser voluntário e prazeroso, né? E isso vem permeado em nós pelo conhecimento, pelo senso de que a principal consolação deriva exatamente de um companheirismo com Cristo, ou seja, estamos andando junto com Ele. Então, Pedro não apenas nos exorta a não termos nenhum estranhamento com a tribulação, mas ele nos exorta a termos alegria com essa, com esse teste, né, com essa provação. E é causa de alegria, motivo de alegria quando Deus testa a nossa fé, e ele fala pela instrumentalidade da perseguição. Talvez a perseguição física seja uma das mais severas armas do inimigo, e ao mesmo tempo um dos mais intensos instrumentos que Deus permite para a testagem da fidelidade do Filho de Deus. Não podemos perder de mente que nós vivemos dias estranhos, em que aqui no Brasil, por exemplo, nós não estamos sendo fisicamente perseguidos, mas existe sim uma grande pressão de ordem psicológica, emocional, espiritual, e isso faz com que nós também sejamos provados arduamente na nossa fé, só que de modo menos perceptível a olhos nus, e isso gera em nós a necessidade de termos uma atenção muito grande, né?
De tudo isso aí provém a consolação dos santos que estão associados com Cristo, para que sejam participantes da sua glória, tendo em mente essa transição da cruz para a ressurreição. Ou seja, assim como o Senhor operou um movimento da cruz para a ressurreição, isso antecipou o seu movimento da ressurreição, né, para a consumação de tudo na sua glória. Esse é o caminho que nós almejamos seguir e é aquele que nos estimula, né? Então, Pedro aqui está se colocando ao lado desses irmãos que desde o versículo 1º, versículo 2 dessa carta, ele vem identificando, dizendo que são santos, eleitos, são pessoas da fé, né? O final desse versículo diz como se alguma coisa extraordinária pois estivesse acontecendo. Então, nós não devemos questionar a providência de Deus quando eventualmente formos atingidos pelo sofrimento, e esse sofrimento que vem às vezes nos pega de surpresa. Não devemos culpar Deus jamais por não intervir diretamente em nosso favor, porque Deus sempre está intervindo em nosso favor. Acontece que nem sempre nós percebemos isso, porque gostaríamos que ele fizesse de outro jeito, muitas vezes, né? E Deus é soberano e ele sabe o que faz e o melhor. É sempre aquilo que ele faz por nós. Deus está sempre no controle, ele tem o poder para nos livrar, para nos guardar, e tem também o poder para nos fazer perseverar em meio ao sofrimento. Os cristãos, nós devemos entender que Deus deseja separar a verdadeira fé daquela que é uma fé fugaz, de imitação, uma fé falsa, né? E ele usa muitas vezes o instrumento do sofrimento para depurar, para que essa fé frágil, falsa, desapareça e para que permaneça apenas a fé verdadeira. Jesus, lá no Sermão do Monte, disse: bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai. Então, com esse versículo de Mateus 5:11 e o comecinho do versículo 12, nós vemos que Pedro não está inventando nada. Na verdade, ele estava lá, ele escutou Jesus falando isso. E quando ele fala agora sobre exultar em meio às tribulações, às provas, às provações, ele já tinha escutado o próprio mestre falando diante dele, né? E isso foi uma fala pública de Jesus, e aqui ele está repetindo o mesmo conceito. O versículo 13, ele tem alguns trechos muito interessantes. Por exemplo, nós temos aqui a ideia de celebração e de participação logo no início, né? Pelo contrário, alegrai-vos. Então, com essa expressão, pelo contrário, Pedro, o apóstolo, introduz um contraste claro, né? Quase que uma antítese, ou seja, vocês estão sofrendo, mas não é para ficarem tristes, é para vocês se alegrarem porque estão sofrendo. Mas é a mesma fala de Jesus lá no Sermão da Montanha, né? Ele coloca com isso, com esse paradoxo, ele coloca a ênfase de tudo não sobre a frase anterior, a sentença anterior do versículo 12, que falava sobre o sofrimento, mas ele coloca a ênfase agora na expressão, que é o imperativo, alegrai-vos, né? Então, essa é a ênfase do texto, é a alegria. Ao invés de olharmos de forma negativa para o sofrimento, os cristãos nós precisamos, de um modo positivo, não negativo, olhando para o sofrimento, mas positivo, olhando para Cristo. E assim nós teremos condições de nos alegrarmos por causa daquilo que sabemos que está preparado para nós. Pedro então fala: alegrem-se e continuem se alegrando. Alegrai-vos, né? Alegrem-se, continuem se alegrando sempre. Ele está plenamente cônscio dessa contradição aparente que fica ali, né? Como Paulo, por exemplo, está citado aí, diante de tantas dificuldades, aí, especificamente com relação ao seu ministério, ele diz que ele e seus companheiros no serviço ao Senhor estão entristecidos, mas sempre alegres. Deu para entender? Você está triste, mas está sempre alegre. Então, são algumas expressões que parecem paradoxais, mas que fazem todo sentido quando nós entendemos. Paulo e seus companheiros de ministério estavam entristecidos na carne,
nas suas emoções, mas estavam sempre alegres em Cristo Jesus e naquilo que ele provia, né, da parte do Espírito Santo para o sustento deles. Tem a ideia de participar, sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Isso é um privilégio, aqui eu estou usando o comentário de Kistemacher, que privilégio e honra é para o cristão participar desses sofrimentos, particularmente de Cristo. E a ideia de sofrimento por amor a Cristo é muito comum nas epístolas de Paulo, e aqui a gente vê que ao longo de 1 Pedro todo isso também é muito comum. Então, os apóstolos não estão dizendo que Cristo não sofreu tudo que tinha que sofrer e que por isso nós temos que sofrer o resto. Porque alguém pode entender isso errado com algumas expressões do tipo completando o sofrimento de Cristo, alguma coisa assim, mas não é nesse sentido. O sofrimento expiatório de Cristo é completo, né? E a nossa participação nos sofrimentos de Cristo, como eu acabei de falar agora, uma expressão, não tem nada a ver com esse sacrifício expiatório, né? Quando ensinam, quando pregam o evangelho, quando testemunham sobre Jesus, quando encontram as aflições por amor a ele, então estão participando dos sofrimentos de Cristo. Por causa desse seu relacionamento com Cristo, o cristão verdadeiro se alegra e exulta. É isso que nós vemos lá em Atos 5:41, né, no iniciozinho da igreja cristã, quando diz: e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Isso é algo que nós temos que resgatar nos nossos dias. A percepção de que nós não temos que andar junto com o mundo, a condução do mundo não tem nada a ver com a condução da igreja, do Filho de Deus. É por isso que nós já vimos aqui em 1 Pedro, lá no primeiro capítulo mesmo, não vos conformeis ou não vos amoldeis a este mundo, é não pegar a mesma forma, não pegar o mesmo molde do mundo. Então, toda vez que nós nos relacionarmos em termos de presença, né, neste mundo, com o próprio mundo, nós seremos coisa estranha para esse mundo. Então, é daí que nós temos a ideia da alegria, da exultação, não por causa do mundo, mas porque o Senhor fez algo diferente por nós, né? A exultação, portanto, no finalzinho do versículo 13 diz: para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. No original, Pedro escreve uma combinação de dois verbos e ambos expressam o conceito de alegria. Então, por isso, as traduções que nós temos trazem esse termo como exultante. É mais ou menos, lá no original, é como se tivesse escrito mais ou menos assim: para que também vocês se alegrem se alegrando. Só que esse segundo, se alegrando, é se alegrando muito intensamente, né? Então, talvez uma boa tradução realmente tenha sido essa: vos alegreis exultando, né? Porque exultação é uma alegria intensa. Então, por que os cristãos são exultantes? E Pedro, mais uma vez, leva a nossa atenção para a vinda iminente de Jesus Cristo. Na volta de Cristo, o crente verá em sua plenitude a glória, o esplendor daquilo que ainda vai acontecer, mas que nós veremos então. Então, Cristo vencendo, todos os seus seguidores compartilhando dessa vitória. Todos juntos participam da glória de Deus, e nessa ideia final, ao contemplar a glória que irão herdar com Cristo, não podem conter-se, e por isso exultam rejubilantes, transbordando com gritos de regozijo, né, que é a ideia dali. Nessa ideia aqui, nós não podemos esquecer que ali no finalzinho do versículo, para que também na revelação de sua glória, essa revelação não é a revelação para a salvação. Ele está escrevendo para pessoas salvas que já tiveram a revelação da salvação. Essa revelação, como nós já vimos em outras partes de 1 Pedro, é a revelação da segunda vinda, a revelação da glória futura no chamamento do Senhor por nós. E o último versículo que nós temos aqui é o 14 de hoje, né? Se pelo nome de Cristo sois injuriados,
bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Eu já vou dizer para vocês, e os mais teólogos aí, já vou deixar aqui um comichão para vocês. Esse versículo tem um debate a respeito dele em termos de completude. Algumas versões trazem um trecho final, né, mais ou menos assim, que nós somos injuriados, mas o mundo injuria, mas em nós Deus é glorificado. É uma ideia assim que vem no final. A maioria das nossas versões não traz essa extensão. A King James traz, eu acho que a corrigida traz, mas a maioria não traz. Ela não está em todos os autógrafos mais antigos, mas está em alguns. Então, vou deixar para vocês aí cutucarem, se tiverem curiosidade. Mas então, se pelo nome de Cristo sois injuriados, injuriados, com oração se, com se sois injuriados, então nós temos uma hipótese aqui, né? Uma ideia de possibilidade, então ele aponta para insultos verdadeiros, aos quais os cristãos devem se submeter por causa do nome de Cristo. É interessante que Pedro aqui, ele é como se tivesse aberto um parêntese, porque ele já tinha falado de sofrimento físico, mas aqui ele volta a falar de sofrimento emocional, de ordem espiritual e emocional, porque aqui os cristãos não estão sendo tratados como quem vai sofrer abuso ou perseguição física, mas sim abuso verbal, né? Gente que xinga, que deprecia, que perturba, que injuria. Essa é a ideia. Se sois injuriados. Surge a ideia do nome, que aqui em 1 Pedro não tinha ainda sido muito massificado em nós, e aqui tem um surgimento bastante simbólico aqui. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, e tem tudo a ver com aquele pequeno trecho que eu li lá do Sermão da Montanha, de Mateus 5, que eu li ainda há pouco para vocês. Por causa do meu nome acontecer alguma coisa a vocês, então vocês são bem-aventurados. E aqui Pedro usa a mesma linha de raciocínio em direção ao nome de Jesus. Por que os cristãos são insultados? Por causa do nome de Jesus, simplesmente. E depois vocês podem conferir lá com Tiago 2,7. No Novo Testamento, é um tema bastante recorrente que os seguidores de Cristo devem suportar insultos verbais por causa de Jesus Cristo. Então, a ideia, o conceito de nome de Cristo, inclui o ministério da pregação, o ensino, o batismo, a oração, a cura, todos os ministérios que estão colocados sobre a igreja para o alcance dos eleitos e para o crescimento do reino de Deus. Então, os apóstolos falaram no nome de Cristo e demonstraram em palavras e atos que Jesus havia delegado a eles seu poder e autoridade. Isso você vê lá em Atos 4, está aí a referência, 4, de 7 a 12. Então, pelo fato de os cristãos confessarem o nome de Jesus Cristo entre judeus e gentios, eram perseguidos, sem piedade. Na comunidade cristã primitiva, a palavra nome por si só era sinônimo de religião cristã. Você segue quem? Eu sigo o nome. Já se sabia que era um seguidor de Jesus Cristo, do cristianismo. E aqui nós temos bem-aventurados. 2 vezes nessa epístola, Pedro escreve bem-aventurados. São felizes. É a bem-aventurança, é a felicidade que aparece no contexto do sofrimento, que é mais um paradoxo que o Novo Testamento inteiro fala. Não apenas Pedro, mas todo o Novo Testamento fala a respeito disso. Se a dura realidade do abuso verbal é um lado da moeda, então a recompensa do êxtase celestial é o outro lado dessa moeda. No seu Sermão do Monte, Jesus explica o termo bem-aventurado com estas palavras: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. É exatamente por causa desse galardão nos céus que recebe uma orientação de Cristo, sendo a motivação para a grande alegria, o regozijo e a exultação, que Pedro repete tudo isso nesses versículos de 12 a 14.
Ok, pessoal? Vou cortar aqui. Ok. Então tá, gente. Nós estamos chegando ao final dessa parte, em que nós pudemos discorrer um pouco a respeito desse trecho, né, dos comentários do versículo de 12 a 14. E daqui a pouco, então, eu convido vocês por link para nós nos juntarmos para um bate-papo a respeito desse mesmo trecho que nós acabamos de ver. Ok? Então, até daqui a pouquinho. Vou chamar vocês lá, Ok. então. Até logo. Ok.